Então, boa noite a todos. Vamos iniciando o encontro do Evangelho desta noite, buscando nos conectarmos através da oração com Jesus, com os benfeitores amigos. E assim, nesse instante, vamos todos juntos, acerenando os nossos corações, nos ligando aos benfeitores queridos, a toda espiritualidade amiga que com certeza se encontra conosco nessa noite, nos envolvendo nessas vibrações de fortalecimento e de paz. Nós vamos nos ligando a todos esses amigos queridos, rogando que o nosso mentor individual, que o querido benfeitor encarregado do nosso self, João José de Oliveira, a quem carinhosamente chamamos de Pai João, com toda a sua equipe de trabalhadores, estejam aqui conosco, nos ligando a todas as fraternidades amigas, a Maria de Nazaré, a Jesus, e juntos vamos agradecendo a Deus pela vida e pedindo ao Pai que derrame as suas bênçãos sobre cada um de nós. Que nessa noite possamos abrir os nossos corações e termos ouvidos para ouvir o Evangelho, para compreendermos, através da vivência, da experiência dos discípulos de Jesus, aquilo que é importante para cada um de nós. Que tenhamos lucidez para entendermos essa boa nova, a coragem para darmos os passos necessários, e a confiança irrestrita em Jesus, em Deus e nas nossas forças. Mestre amado, sê conosco agora e sempre. Derrama esse bálsamo em nossos corações, para que possamos, Senhor, cada vez mais aprender a amá-lo e a servi-lo. Jesus querido, derrame as suas bênçãos sobre o Mário, para que ele possa canalizar a todos nós. Encontrei isso na internet. As palavras de amor, de paz e de equilíbrio que ele preparou para todos nós. E assim, nós iniciamos a reunião de hoje, nos unindo na prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Acho que estamos cansados, né, de ouvir histórias tristes, de ver cenas trágicas. E como é engraçado as pessoas compartilharem isso, né, pelas mídias, pelos canais sociais que todo mundo tem. E aí fica aquele, ai, coitado, oh, que dó. O mal que isso faz é muito grande para cada um, para o lar, né? Porque você expande o seu psiquismo e cria a psicosfera no lar, nos locais de trabalho, enfim. Vou me esforçar para nunca trazer um caso de muita tristeza. E, pelo contrário, buscar o aprendizado, o crescimento e aquilo que possa servir de estímulos para pensarmos melhor, falarmos melhor e fazermos as coisas melhor. Então, nessa busca do melhor, eu encontrei uma passagem onde Jesus atravessou o mar da Galileia, estava com Mateus, tinha mais um com ele no barco, e Pedro ia
estava do outro lado já andando, e avistou de longe o mestre, foi até o mestre. E assim de longe ele viu a multidão já chegando, e naquele momento Jesus avistou uma senhora, uma mãe aflita, que chorava, que gritava de dor por ter um filho com uma enfermidade, com uma doença de uma gravidade muito grande. Pedro se esforçou para proteger Jesus, porque Pedro era alto, era forte, era grande, né? E tinha a força da pesca. Era um homem que impunha respeito só na presença dele. E ao chegar perto, ele viu que Jesus estava admirando aquela mulher e num cesto, o filho dela. Um filho enfermo, e ele não sabia exatamente qual era a enfermidade daquele filho. Mas era esquelético, era quase pele e osso, tinha pouquíssima resistência. E as pernas daquele jovem eram mirradas, quase a pele e o osso. O mínimo de musculatura que o permitia estar vivo. Mas era incapaz de sair daquela posição, era incapaz de ficar em pé, era incapaz de fazer os movimentos que nós todos fazemos, inclusive de se banhar na beira do lago de Genezaré, onde ele morava. Então, aquela imagem de um jovem morto-vivo aos olhos de Pedro foram como que um balde de gelo que envolveu o coração desse apóstolo fantástico. Pedro ficou paralisado. Nem se deu conta da multidão, nem se deu conta de Jesus, tampouco da mãe aflita que implorava a Jesus que cuidasse do filho, que pudesse modificar aquela situação. E Jesus, na sua serenidade, na sua paz, mansuetude, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, pegue-o. Pegue-o no seu colo. Ame-o. Acaricie-o. Como fosse você o pai dele. Teu amor, Pedro, sincero, pode curá-lo. Um silêncio naquela multidão, um silêncio que até incomodava os ouvidos, se fez. Pedro era muito obediente a Jesus, sempre foi, continua hoje, certamente. Pedro muito obediente a Jesus e agindo com uma humildade que nós vamos encontrar em Bezerra de Menezes, né? Uma humildade que nos motiva a seguir com o Evangelho, e muito respeitoso, pediu licença à mãe, pediu licença ao jovem e acolheu aquele enfermo. Com um amor que poucos pais já dedicaram a seus filhos. Era um sentimento tão verdadeiro, tão real, que ele envolvia, e o jovem sentia aquele fluxo de energia que no selfie nós manipulamos através dos passes,
que o jovem foi se soltando, se relaxando nos braços do querido apóstolo Pedro. Jesus viu aquela cena e sorriu. Era o sorriso de um professor que viu seu aluno exercitar a revelação que ele trouxe, o amor. Jesus sorri como que agradecendo ao Pai a oportunidade de poder trazer para nós a lição do amor. E diz: Pedro, ajude-o, escolhe-o, apoie-o. Ele vai andar, Pedro. Ande com ele, dê segurança a ele. E Pedro, em confiança absoluta a Jesus, Pedro, que já tinha uma lição grande, que foi quando estava no barco e Jesus apareceu, e Pedro disse que queria andar até ele, e Jesus disse: venha. E no terceiro passo, Pedro, a brisa levantou a água, molhou um pouco Pedro, e Pedro sentiu insegurança e ia afundar, e pediu ajuda a Jesus. Naquele momento, Pedro reacendia a lição e dizia: eu confio em Jesus. Se ele disse para eu apoiar, eu apoiarei. A sua mente trabalhando o bem, a sua mente trabalhando a confiança, a sua mente trabalhando o desejo de servir. E foi ajudando o jovenzinho que nunca havia conseguido esticar as pernas. Pedro tinha o seu magnetismo nas mãos de um amor impressionante, que ao ajudar, as pernas do menino foram se esticando, como que naturalmente. Então Jesus sabia que o menino voltaria a andar. Mas Jesus também sabia que Pedro seria o instrumento utilizado por ele, Jesus, para doar de si, para fazer aquele menino andar. Jesus poderia fazer por ele, mas ali era a oportunidade do mestre ver o seu discípulo, o seu aluno, na prática. Porque Jesus sabia que em breve partiria e que Pedro e os demais precisariam andar sozinhos, abraçando um ao outro, confiando um no outro, apoiando um ao outro, como nós precisamos fazer hoje. O motivo de nos encontrarmos aqui às terças-feiras é esse apoio que Jesus já sabia aconteceria entre os seus seguidores, os seus discípulos. E hoje o plano espiritual nos revela que precisamos estar juntos, precisamos nos encontrar para fortalecer. Porque a dor, o sofrimento abate ora um, ora outro, às vezes mais de um. E quando nos encontramos, parece que o próprio encontro já nos fortalece. Mas é a sublime troca de fluidos que estamos fazendo sem saber e que estamos recebendo do querido Pai João, da espiritualidade do Self, que vem em nosso auxílio nos fortalecer. Os encontros são necessários. Precisamos estar, ainda que de forma virtual, trocando as nossas energias,
e fortalecendo um ao outro. O menino conseguiu ficar em pé, apoiado em Pedro. E Pedro, com a delicadeza que a situação pedia, arrastou um pouco o pé para que o menino pudesse dar um passo. E foi uma cena muito demorada, muito lenta, mas Pedro não desanimou. Ele sabia que o menino andaria, porque ele confiava em Jesus. E Jesus nos disse que quando o fardo estiver pesado, para irmos até ele. E se o fardo está pesado para mim, para você, vamos até Jesus. Vamos fazer uma prece, vamos nos ligar a ele. Vamos aliviar o nosso pensamento, o nosso sentimento, nosso coração. Vamos até ele. E Pedro tinha certeza que o menino andaria. No terceiro passo, o menino grita: Mamãe, esse é o Cristo. Aquela multidão queria ver os fenômenos, queria ver os acontecimentos de Jesus. Mas aquele menino disse: Este é o Cristo. Este é o que vem em nome do Pai. E nós sabemos que Jesus veio cumprir aquilo que Jesus determinou a ele cumprir. Trazer o código moral de todo o universo. Qualquer lugar que tenha vida no planeta, no universo, em qualquer planeta, qualquer estrela, onde existe espíritos, o código moral chama-se Evangelho, que cada Cristo leva no planeta onde tem a responsabilidade outorgada por Deus para trazer essa revelação de amor. E aquela cena calou fundo em Pedro e nos outros apóstolos que estavam ali. Porque nem todos reconheceram o Cristo no primeiro contato, na primeira experiência, na primeira cura, na primeira palavra, no primeiro ensinamento. E nós também não. Mas hoje nós estamos aqui com Ele. Não importa quantas vidas passamos distantes dele, importa que nessa estamos com Ele, como esse menino. Ele é o Cristo. Ele é o enviado por Deus com a santificante missão de revelar o Evangelho, que Kardec traduz muito bem como o código moral, porque o Espírito Verdade diz que essa é a verdade universal. Ficaram todos emocionados, embevecidos com mais essa experiência onde o Cristo contribuiu sobremaneira. E se dispersaram. À noite, havia uma reunião com Jesus. E nessa reunião, Pedro, ele já carregava em si uma questão que as pessoas falavam muito para ele. Pedro, você é um bom companheiro. Pedro, você é o melhor companheiro. Pedro, a sua companhia nos faz bem. Então, Pedro carregava isso e tinha uma preocupação grande. Cair no orgulho, cair na soberba, de se achar aquilo que as pessoas falavam. E essa é uma boa lição. Porque quando começamos a caminhar
no Evangelho de Jesus, quando começamos a caminhar com Jesus, por vezes, ouvimos comentários assim. E precisamos ter bastante humildade para, assim como Sócrates, reconhecer que ainda não sabemos nada. Temos noção do que é bom, do que é mal, do que é bem, do que é perverso. Mas saber, ainda estamos distantes. Temos noções no caminhar que o próprio Evangelho nos traz. E que o Evangelho, segundo o Espiritismo, ainda esclarece, porque o Evangelho de Jesus é cheio de códigos, porque senão já teriam deturpado totalmente o Evangelho dele. Esses códigos, esses ensinamentos, graças ao Espiritismo, nós compreender. Quando Jesus disse, João, o Batista, foi Elias. Ou quando ele diz outras tantas lições. Então, naquela noite, Pedro dirige-se a Jesus e diz, Senhor, o que significa ser companheiro? É mais do que amigo? O que é ser companheiro? E Jesus diz, companheiro, Pedro, é mais do que amigo. É compartilhar de ideais. Amigos, às vezes, têm ideais diferentes. Um é ateu, o outro é cristão, o outro é muçulmano. Esses são amigos. Companheiro é o que tem o mesmo ideal, porque vai pelo mesmo caminho, compartilhando daquelas ideias. Companheiro é aquele que acompanha, é aquele que ajuda, acompanha os passos, sente a falta, sente necessidade de estar junto e ajuda, sem querer nada em troca. É aquele que diz, vem, estou aqui, conte comigo, não importa o dia, não importa a hora, vem. É aquele que tem prazer em ajudar, que faz bem ajudar e não quer recompensas nenhuma, nem títulos, nem vantagens. Faz porque o seu coração assim diz. Faça, ajude. E como aprendemos a ser companheiros? Desde o dia que formos assistidos por um. Quando um companheiro nos assistir, nós mediremos tudo e diremos: poxa, aquele é meu irmão e não me assistiu. Aquela é minha irmã e disse que estava ocupada. Esse é o malvejo. O encontro, às vezes, nos encontros doutrinários ou na partida de futebol, e esse se mostrou meu companheiro, se preocupa comigo, me dá da sua atenção. Então, nesse momento, diz Jesus, nós aprendemos o que é ser companheiro. E a partir desse momento, nossos olhos estarão atentos onde poderemos servir sem querer nada em troca. Onde poderemos ser úteis
E algumas vezes até podemos nos cobrar. Demorei tanto para ver isso. Não, Pedro. No momento certo, ao despertar. No momento certo, nós enxergamos o bem que nos fazem e o nosso coração se abre, como um botão de rosa se abre para uma rosa. E aprendemos. Posso fazer igual. O amor, disse Jesus, tem vários ramos. Então, é um aprendizado. Para amarmos verdadeiramente, incondicionalmente, como Jesus amou, nós temos que aprender esses ramos. E diz Jesus, um dos ramos, uma das partes que compõem o amor, é ser companheiro, é compartilhar do mesmo ideal. Porque você vai amar aquela criatura. Ela pensa igual você, ela faz igual você, ela age igual você, ela fala igual você. Você se vê como num espelho. Então, aí você pratica. Esse é um dos ramos. Ser companheiro. É um dos ramos que nos leva a aprender o que é o amor. Mas, Pedro, também podemos deixar de ser companheiro de alguém. Não quer dizer que vamos brigar, que vamos odiar, que vamos maltratar. Deixamos de ser companheiro de alguém quando o ideal deixa de ser o mesmo. Quando o ideal de um tende para um lado e o ideal que vocês seguiam era por outro lado. Podemos deixar de ser companheiros. Mas não há necessidade da briga, não há necessidade da discussão. Companheiro do bem se alimenta no entusiasmo. Então, aquele companheiro bom que está nesse caminho, ele contagia os outros companheiros, ele entusiasma os outros companheiros a aprofundarem no entendimento, no estudo, na prática. Então, o bom companheiro também entusiasma os outros, para que não esfrie, não se desanime, não caia diante dos obstáculos que a vida guarda para cada um de nós. Dois amigos podem ser companheiros, ter o mesmo ideal, seguirem a mesma orientação doutrinária, mas cada um tem um dever diferente do outro. Não é porque são companheiros, porque comungam do mesmo ideal, porque comungam da mesma doutrina, que têm os mesmos deveres. Uns têm dever no lar, outros têm dever no trabalho, outros com amigos, outros com vizinhos, e outros com nenhum. Porque o seu dever é manter todo mundo motivado, é manter todo mundo unido, é fazer a roda girar. Jesus olha para os 12 e diz: eu desejo que todos. Ele não disse só para os 12. Olha o alcance disso até nós. Eu desejo que todos sejam meus companheiros na dedicação e no sacrifício pelo Evangelho.
que nada possa desviá-los de viver, exemplificar e divulgar o Evangelho, a lei moral, criada por Deus e revelada por mim, Jesus. Por ele, Jesus. Então ele já diz que há dificuldade no caminho, que há esforço para fazermos, e que às vezes é no lar, às vezes é no local de trabalho. Às vezes é no grupo de dedicação doutrinária. Mas se verdadeiramente queremos seguir os passos de Jesus, precisamos ter sempre em mente a dedicação e o sacrifício. Eu prefiro tirar sacrifício e pôr dificuldades. Sacrifício mesmo foi só Jesus. Dedicação e enfrentar as dificuldades, porque elas acontecem. Você quer viver o Evangelho, e aí surge um, surge outro, exige de você o que você tem para dar, mas você acha que não tem, porque é o vício arraigado de outras vidas. Então, você tem, procure dentro de você essa força, esse saber, esse conhecimento, porque nós todos temos sim, essa força dentro de nós. Diz Jesus, não esmoreçam na luta pelo Evangelho. Gente, parece que eu estou vendo o Carlos Eduardo lá no Departamento de Exposição Doutrinária, no Federativo. Ele era a encarnação disso. Ele era o homem que vivia isso. E motivava aquela equipe gigante, motivava todos a nunca esmorecer, a nunca cair, porque o trabalho era grande, e Paulo era o mentor do grupo, porque o trabalho exigia muito. Não deveríamos nem podíamos deixar de expandir o Evangelho, a doutrina espírita, pelo consolo. A lei de amor no Evangelho e o consolo que o Espiritismo acrescenta a essa lei do Evangelho, essa sabedoria que veio do Pai, do Criador de todos nós. Diz Jesus, não turbem os vossos corações quando algum companheiro ficar pelo caminho. Nós sabemos bem o que é isso, porque quando começamos as escolas espíritas, começamos num monte, dezenas de pessoas. E para o segundo ano, já é uma quantidade bem menor. E assim sucessivamente nos anos seguintes. E diz Jesus, não esmoreçam, porque é a luta do novo com o velho, é a luta da boa nova, do evangelho, com os maus costumes, as vivências equivocadas que tivemos em vidas passadas. Por isso ele diz, não esmoreça, esforce-se, porque cada um de nós tem essa força dentro de si, porque Deus assim quis, assim nos criou. Apenas ainda não descobrimos que temos essa força. E Jesus disse, o que eu faço, vocês podem fazer e mais. Ele já nos encaminhava para essa coragem de enfrentar os obstáculos que vêm. Porque somos capazes de resolver, temos força para resolver. Então, não turbe o coração pela perda de um companheiro, mas ore por ele, vibre por ele, que ele se encontre onde quer que seja. Porque o próprio Espiritismo, Edgar Armond nos ensinava muito.
a vibrar por todas as doutrinas que professam o amor, que professam o perdão, a paz, a serenidade. Porque esses são os bem-aventurados que Jesus proclama no Sermão do Monte. Todos são ovelhas do grande rebanho cujo pastor é Jesus. E um dia todos estaremos juntos, não por linha doutrinária, tampouco filosófica, mas por praticar, por vivenciar o amor. Então, o que é vivenciar o amor? Cuidar dos enfermos, visitando. Se não dá para visitar, ore, vibre. Aprenda com o samaritano, que Jesus deixou tão rica a lição do bom samaritano. Os samaritanos eram desprezados. E ele pega o exemplo de um samaritano para dizer: não é a sua classe social que vai abrir as portas para você do reino de Deus. É o teu amor. Então, sorria aos enfermos, ligue aos enfermos, ore, alimente o que tem fome. Nos dias de hoje, ninguém pode dizer que não tem gente faminta. Tem aos montes, aos montes. Gente em desespero, porque tem filhos e não tem alimento. Cubra o nu, vista aquele que não tem roupa, que não tem calçado. O inverno está chegando. Aquele tênis que você não usa e sei lá quanto tempo pode aquecer o pé de alguém, os pés de alguém, nesses dias frios que estão chegando. Converse com o desesperado. Ligue, alivie o coração. As pessoas estão muito desesperadas hoje em dia. Não basta só orar por eles, não basta só vibrar. Ligue, procure saber. E encha aquele coração, encha aquela mente de palavras que motivem, que encorajem a seguir adiante. Exemplifique aos preguiçosos que não se aproximam do Evangelho. Tenha atitudes, palavras que façam a pessoa refletir: nossa, que mudança! E se perguntarem, você mostre o Evangelho. Dê o Evangelho. Na Aliança, 5, 6 anos atrás, fizemos uma cruzada, uma edição de Evangelho segundo o Espiritismo, com papel reciclado, custava para nós R$2. Também a editora fez a parte dela, sem lucro, reduzindo custos ao máximo. E saímos distribuindo, deixando em banco de metrô, deixando em banco de ônibus, em banco de praça, encontrando pessoa desesperada na rua. Eu não sei quantos foram, mas foram muitos. Em algum momento aquela criatura não vai saber a que recorrer e vai abrir aquele evangelho. E vai encontrar uma palavra de consolo, porque ele é inteiro de consolo. Vai encontrar uma palavra de esperança. E nós temos o evangelho conosco. A nossa palavra de consolo, de esperança está lá. A nossa palavra de motivação está lá. Não turbemos o nosso coração. Não alimentamos coisas ruins no nosso pensar. Porque isso é ruim, é péssimo. Maior que tudo isso é a misericórdia de Deus. Porque Deus nos deu a vida para sermos felizes. E ser feliz
é enfrentar as dificuldades que criamos em outras vidas. É enfrentar e solucionar. Como João Batista teve a cabeça na bandeja pedida por Salomé. Ali ele teve a redenção dele. Como Francisco de Assis, com as portas do convento fechado, do mosteiro fechado, neve, noite fria, e ele sorria, sorria. E Frei Leão dizia: você está bem, Francisco? Ele falou: estou muito feliz. Eu entendo o que é a verdadeira felicidade. Porque agora, Leão, estamos nas mãos do Senhor. Ninguém nos acode. Não podemos fazer nada. Só mesmo Jesus pode dizer o que quer de nós. Se a morte ou se entrarmos no mosteiro. E não é que chega um outro e se identifica e abriram a porta. Então, nunca é o fim. Nunca, não existe. Porque somos espíritos eternos. Nascer e morrer, diz Kardec, e nascer de novo é a lei. Já nascemos e morremos muitas vezes. Esqueçamos esse medo. O Egito Antigo praticava o culto da morte. De tão bem-aventurada que é a morte, que nos liberta, dá liberdade ao espírito de sair desse corpo físico que nos impede de fazer muitas coisas e que nos, pelos órgãos dos sentidos, por vezes nos faz tropeçar pelo caminho. Pela agulha, pelo mau olhar, pela má palavra, pelo mal ouvir. Então eles cultuavam a felicidade de desencarnar. E Sócrates disse também: o bom filósofo é aquele que vive essa vida olhando para a vida espiritual. Porque lá está a colheita, não é aqui. Aqui está a semeadura, a plantação, o cultivo do quê? Do bem, do bom, do melhor, da ajuda, da fraternidade. A colheita vem depois. Então, semeemos, plantemos o bem, sejamos bons companheiros, que as pessoas gostem da nossa presença por podermos ajudar de alguma forma essas pessoas. E não gostem da nossa presença por títulos, por funções, por outras coisas, mas porque agregamos, porque somamos, porque ajudamos o ambiente ser melhor, mais harmônico, mais feliz. Muita paz a todos e até a próxima semana. Não deu nem para ver o tempo passar. Bem, alguma pergunta, algum comentário? Vamos permanecendo, né, nesse estado de graça, viajando lá para a época de Jesus, nesse diálogo com Pedro. E vamos mentalizando como se todos nós agora estivéssemos ali na beira do mar da Galileia, naquelas águas tranquilas, e vamos sentindo aquela água batendo em nossos pés, e vamos vendo que somos uma multidão de espíritos abrindo seus corações para Jesus. E Jesus ali no alto, estendendo seus braços, nos convidando.
Venham. Vocês estão prontos. Eu estou aqui. Venham comigo. Ah, Jesus, o quanto nós nos esforçamos para seguir os seus ensinamentos. Ainda tropeçamos tanto. Ainda somos tão vacilantes na fé. Mas que possamos, Jesus, revivendo esses seus ensinamentos, deixar com que a fé desabroche cada vez mais forte em nossos corações. Essa certeza absoluta de que o Pai está no comando, e de que somos capazes, sim, de vencer todos os desafios que essa vida nos oferece, como oportunidade de transcendermos o nosso ser, de sermos esses merecedores dessa terra prometida, dos mansos que habitarão esse mundo regenerado, onde teremos essa oportunidade maravilhosa de cada vez mais despertarmos o amor em nossos corações. Jesus querido, nós colocamos o nosso amor nas suas mãos, as nossas vibrações, o nosso desejo de que nesse instante, cada um de nós somando, doando aquilo que tem de melhor, possa envolver o nosso planeta numa vibração de intenso amor, de paz. Que todos nesse instante recebam em seus corações o lenitivo para suas dores. Que possamos despertar para a necessidade do aprendizado e da vivência do Evangelho. Que possamos aprender a nos amar, a nos respeitar, a sermos bons. Que nesse momento difícil, mas tão importante do nosso aprendizado, nós não fiquemos indiferentes à dor do próximo. Que nós possamos nos mobilizar para fazermos o melhor uns pelos outros. Que a tua luz, Jesus, se derrame sobre todo o nosso planeta, levando a paz, o entendimento e a união entre os lares, a esperança, o consolo, a luz a todos os corações desesperados. Aqueles que, de tão desespero, já pensam em tirar a própria vida. Que essas pessoas recebam a nossa vibração de coragem, de bom ânimo, de esperança, de certeza de que somos capazes, sim, de vencermos todas as dificuldades e que Deus está ao nosso lado. Pedimos nesse instante por todos os jovens, por todas aquelas pessoas que estão se deixando levar pela vida desregrada, pelo sexo inadequado, por todo tipo de drogadição, para que essas pessoas possam encontrar a alegria de viver, encontrar o refrigério para seus espíritos no Evangelho, no trabalho do bem. Que todos nós, Senhor, possamos ser fortes e termos lucidez para vencermos as tentações que ainda nos iludem. E assim, Jesus querido, que a tua luz se derrame nesse instante sobre cada um de nós. Que possamos receber as bênçãos do alto, nessa forma de energias de saúde, de fortalecimento e de equilíbrio. E a nossa gratidão a Deus, a Jesus, a todos esses benfeitores que nos acompanham, por proporcionar a cada um de nós esse momento de vibração e esse recebimento dessas energias do bem. E em teu nome, Jesus, nós nos despedimos na noite de hoje, te rogando que possamos permanecer envoltos nessas vibrações de equilíbrio. Até a próxima semana. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.